Mais uma notícia do dia e essa gente tem a ver com eleição e carnaval. O quadro técnico do Tribunal de Contas da União recomendou a suspensão de um repasse federal de R$ 1 milhão destinado à Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Essa escola é uma escola que vai estrear, inclusive, no grupo especial, né, na primeira divisão do Carnaval Carioca. E essa escola vai levar ao Sambódromo um enredo em homenagem ao presidente Lula. Esse valor de R$ 1 milhão faz parte de um patrocínio de um total de R$ 12 milhões firmado pela Embratur com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa. Então, a Embratur destina 12 milhões para a Liesa, que repassa R$ 1 milhão para cada escola integrante do grupo especial. Na avaliação da área técnica do Tribunal de Contas da União, há indícios de que esse repasse possa configurar desvio de finalidade e violar aí os princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa. E aí, assim, por quê, né? Porque a gente está envolvendo uma homenagem ao presidente da República que vai disputar a reeleição neste ano. Então, tem muita gente questionando se uma escola que vai homenagear um pré-candidato não estaria ajudando nessa campanha. E ainda mais tendo verba do governo federal. Em resposta, a Embratur negou irregularidades e afirmou que o termo de cooperação prevê a destinação igualitária de R$ 1 milhão para cada uma das 12 agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A Embratur também ressaltou que não interfere na escolha dos sambas enredo. Esse caso tem gerado repercussão no meio político. A senadora Damares Alves entrou com uma ação no Ministério Público Eleitoral contra a escola de samba, a Acadêmicos de Niterói, alegando que esse samba enredo é propaganda eleitoral. A senadora ainda afirma que o Ministério Público Eleitoral precisa garantir a isonomia e oportunidade a todos os candidatos à presidência. E aí, para entender melhor essa discussão, a gente recebe agora a advogada especializada em direito eleitoral e também em direito criminal, Juliana Bertoldi. Boa noite, Juliana, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, a alegria é toda minha, é sempre um prazer conversar com vocês, ainda que vocês só me chamem aqui para temas muito espinhosos e difíceis, né? Nunca para conversas amenas, mas vamos lá. Mas a graça está nesses temas espinhosos e eu já vou te pedir o seu parecer, doutora Juliana. Esse caso pode configurar uma propaganda eleitoral, uma campanha eleitoral antecipada? Então vamos lá, nós estamos nesse caso, Mauro, andando em terrenos aí bastante pantanosos, né, de uma complexidade muito significativa. A Justiça Eleitoral, como vocês bem sabem, ela tem uma rotatividade de magistrados muito significativa. Então, isso faz com que a jurisprudência, né, os julgados da Justiça Eleitoral, eles variem com uma ocorrência bastante significativa. Isso acontece não só pela modificação da composição das cortes, a modificação da composição do TSE e dos TRS, como também pela modificação da própria legislação eleitoral e das portarias que regem o direito eleitoral. Então, o que a gente tem observado é que a gente tem tido um direito eleitoral um pouco mais progressista, um pouco mais liberal com relação à questão da propaganda eleitoral em alguns pontos e um pouco mais conservador em outros. Então, o que a gente consegue extrair desses julgados assim como algo que é quase que estanque na jurisprudência? A propaganda eleitoral ela vai depender de algumas palavras mágicas, de alguns comportamentos específicos que levem à conclusão de que nós estamos efetivamente induzindo o eleitor a um pedido de voto. Então, esse pedido de voto ele não precisa estar explícito para a gente ter uma propaganda eleitoral, né? Não precisa estar lá. Nesse caso concreto, estou aqui ilustrando, apesar de ser um caso concreto, né, uma placa Vote Lula 2026 ou uma placa Lula é o melhor candidato. Basta que, através de palavras mágicas, haja essa indução para a gente tentar emplacar aí uma propaganda eleitoral. O que a gente tem de muito complexo, muito curioso nesse caso? O carnaval é uma das maiores expressões populares que nós temos no nosso país, né? Então, quando a gente tenta em alguma medida
formatar o que vai ser dito dentro do carnaval, a forma como essas pessoas vão se expressar, porque afinal de contas o carnaval sempre foi um ato político e sempre teve temas muito complexos, alguns temas sensíveis de caráter religioso, de caráter político, né? Nós já entramos aí num espaço de um embate muito próprio, que até onde eu tenho conhecimento não aconteceu ainda desta forma na Justiça Eleitoral. Então toda essa volta para dizer o seguinte, né, para concluir o seguinte: propaganda eleitoral ela vai ser sempre atravessada por uma tentativa de pedida de voto. E me parece, né, o tema dessa escola de samba é bastante preocupado em enaltecer o hoje presidente Lula. Então, nós estamos aí num espaço de debates bem interessante do ponto de vista eleitoral. Eu não cravo ainda que a propaganda eleitoral antecipada, mas se eu fosse do jurídico do Lula, nesse momento eu estaria um pouco preocupada. Júlio. Eu queria justamente entender um pouco melhor isso, Nina. Acho que é a primeira vez, né, em que não é o governo, talvez venha a ser, né, que está sendo questionado por propaganda, né, alguém que vai receber dinheiro público por supostamente estar fazendo propaganda, né. E nesse caso, né, houve ali uma provocação, né, que originou tudo isso, né. Apresentaram o presidente Bolsonaro como uma espécie de demônio, cheio de dente, um Venom da vida, né. E isso deflagrou uma ira bolsonarista, tem até projetos de lei agora apresentados para justamente proibir explicitamente esse tipo de situação, né? E eu queria entender justamente se houve, em eleições anteriores, algum caso desse tipo, ou se realmente é algo inédito, né? Hoje, por exemplo, por TV de ofício até, eu liguei para o ministro Haroldo Cedrasky, que é o relator desse processo lá no TCU, para saber, e aí, ministro, como que vai ser, né? Ele falou, Júlio, o samba enredo aqui está tenso, porque ninguém sabe exatamente para onde vai. Essa batata caiu no colo dele, ele está lá analisando o que a área técnica recomendou para o gabinete dele, e, na verdade, os ministros não sabem muito bem o que fazer, justamente por conta dessa suposta brecha, se é que é uma brecha, essa é a minha pergunta. Há uma brecha nessa legislação para que uma situação como essa ocorra, a ponto de a Embratur dizer que está tudo bem? Júlio, essa é uma pergunta. Eu confesso que quando vocês me chamaram aqui para essa conversa, eu fiquei tentando buscar aqui no meu acervo mental algum caso que talvez se assemelhasse a essa situação, para a gente tentar, assim, destrinchar, a partir de um caso concreto anterior, esse caso concreto que se impõe. Mas eu vou te confessar, Júlio, que depois, assim, de buscar todas as minhas muitas pastas que tem na minha cabeça de direito eleitoral, eu não consegui chegar a um caso que se aproxime verdadeiramente, né? Eu tentei refletir sobre aquele caso da espécie de um documentário que sairia, né, do Brasil Paralelo, sobre o Jair Bolsonaro logo antes das eleições, mas nesse caso nós estávamos efetivamente em período eleitoral, então era uma divulgação de um material dentro do período eleitoral, então a gente tinha uma outra preocupação em relação a esse material que me parece não poderia ocorrer um paralelo de uma maneira intelectualmente honesta com esse caso que a gente enfrenta agora, né? Então, eu vou lhe confessar que eu não consegui lembrar de nenhum caso semelhante a nível nacional. A gente tem, talvez, para fazer alguma comparação, assim, que também não é muito precisa, as festas que às vezes acontecem em nível municipal, né? Então, a gente vai fazer lá a festa da uva, e na festa da uva, que recebeu ali verbas da prefeitura, o grupo X resolveu homenagear o prefeito, né, na festa da uva que acontece em março. Nesses casos regionais, né, a gente sempre aconselha um cuidado muito grande por parte desse gestor público para que não aconteça a propaganda eleitoral antecipada, o pedido de voto, né, e para que não haja também a questão do eventual abuso do poder econômico, né, então da gente utilizar uma verba que é uma verba municipal em prol do próprio candidato. Mas ainda assim a gente não consegue se aproximar desse caso que está acontecendo agora. Então, Júlio, claro, pode ser que uma pessoa com mais vivência, mais letrada do que eu no direito eleitoral consiga te trazer um exemplo aí dos anos 80, dos anos 90, mas desde que eu comecei a advogar aí, quase 2 décadas atrás, eu vou lhe confessar que eu não me recordo de nenhum caso que se assemelhe. Doutora A gente vai ter que Juliana. debater esse caso
a diferença entre propaganda eleitoral e propaganda política, né? O que é uma comunicação ideológica, nós apoiamos esse viés ideológico, e o que é um pedido de voto. E eu não lembro de ter visto isso. Mariana tem uma pergunta também. O caso que o ponto que o TCU está pegando é a questão do dinheiro, né? Quer dizer, um dinheiro público em cima disso. Agora, enfim, como foi apresentado aí na reportagem, foi dado igualitariamente para todas as escolas, né? Quer dizer, não foi uma coisa que foi dado só para essa, quer dizer, foi todo mundo, independente do conteúdo. Eu não sei se o governo não controla o conteúdo que as escolas vão apresentar. Quer dizer, mesmo se não tivesse esse dinheiro público, assim, isso seria ainda correria o risco de ser um problema de infringindo a lei eleitoral? Quer dizer, ainda poderia ser classificado como... Quer dizer, o dinheiro é um agravante, ou ele mesmo assim ainda poderia ter chance de ser chamado de crime eleitoral, né? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente fazer uma distinção aqui. A propaganda eleitoral antecipada, ela não vai configurar um crime eleitoral. Ela é um ilícito de natureza civil. Então, ele vai importar ali numa multa, eventualmente. Muito dificilmente a gente está falando de uma situação a gerar inelegibilidade, por exemplo, né? Então, a propaganda eleitoral antecipada, ela vai importar numa multa. E aqui eu vou fazer um comentário muito polêmico, né? Que é o seguinte: às vezes, o agente político ele faz esse cálculo de que levar a multa vale a pena pela propaganda eleitoral antecipada. E a gente precisa colocar isso em panos limpos. Não estou dizendo que seja isso que está acontecendo nesse caso concreto, mesmo porque me parece que o presidente Lula não tem ingerência qualquer sobre a escola de samba, né? São coisas absolutamente separadas. Mas esse cálculo político às vezes é realizado porque de fato é tão somente um ilícito civil, né? As análises que são pretendidas aqui, que são colocadas nessa tua pergunta, elas acabam sendo um pouco diversas, porque uma coisa é a propaganda eleitoral antecipada, que vai acontecer independente de ter dinheiro público ou não ter dinheiro público, basta que a gente consiga configurar ali, né, a veiculação dessa concepção eleitoral, esse pedido de voto, essa intenção de captação de voto eleitoral. E outra coisa é a questão dos princípios da administração pública e a questão da moralidade pública, né, do investimento de um dinheiro público na promoção de um candidato. Por que essa situação ela é atravessada por uma complexidade que eu acredito nós não vimos antes? Porque a gente está falando de um dinheiro, em tese público, que é distribuído de maneira igualitária para todas as escolas de samba e por uma liberalidade. Uma dessas escolas de samba optou por fazer uma homenagem a uma figura que eles consideram proeminente dentro ali da liberdade de expressão daquela escola de samba. Então, são duas análises diferentes. Uma análise a partir da moralidade pública, esse dinheiro pode entrar, e daí a gente está falando de dinheiro, de direito, administrativo e da aplicação dessa verba dentro desse contexto da escola de samba, e outra coisa é a legislação eleitoral. E para a legislação eleitoral, independe se entrou esse dinheiro público ou não, ao menos para fins de análise de propaganda eleitoral. Doutora Juliana, eu tenho 30 segundos para encerrar o programa, então eu preciso de uma resposta muito objetiva. E são Desculpa, o professor fala muito, né? E são duas perguntas. Primeiro, esse caso pode ensejar um pedido de impeachment contra o presidente da República? E segundo, se a senhora fosse da assessoria jurídica do Palácio do Planalto, o que a senhora recomendaria? Vamos lá. Primeiro, não vejo razão para impeachment. Não enxergo, tá? O fundamento. É claro, o papel aceita tudo, né, Mauro? Então, assim, pode ser que tentem fazer o impeachment, mas eu particularmente não enxergo fundamento jurídico para tanto. Tá. O que eu aconselharia? Eu aconselharia um estudo muito profundo do que vai ser efetivamente realizado para que a presidência eventualmente se descole do que a escola de samba vai realizar, para demonstrar que não existe ingerência nenhuma e que o presidente, infelizmente, não tem como influenciar no que uma escola de samba, dentro da sua liberdade de expressão, vai realizar. E não compareceria. Não comparecer. Esse é um outro ponto que eu ia perguntar. Não comparecer na Marquês de Sapucaí, porque o presidente está com viagem marcada, está com a agenda de ir à Marquês de Sapucaí. Doutora Juliana, muito obrigado mesmo por nos ajudar nessa questão. Realmente o caso é complicado. Vamos contar com a sua ajuda outras vezes aqui. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Desculpa a minha verborragia, mas quando a gente ama um tema, é difícil não falar demais. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite.